Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só para você ganhar tempo e ficar bem informado sobre o que está rolando no Santos. Neste vídeo eu vou falar sobre o atraso pela renovação do Neymar, pela programação que o Santos fazia para anunciar esse acordo, se existe um plano B pelo Loyola e também sobre a renovação do Andrei Quintino. Antes eu peço para que se inscrevam no canal, se ainda não tiverem inscritos, que curtam, comentem, deem o hype e ativem as notificações. Tudo isso é gratuito e ajuda muito esse canal a continuar crescendo. Estou com uma meta audaciosa de chegar a 65 mil inscritos até a virada do ano. Conto com vocês para, quem sabe, atingir esse objetivo. Primeiramente, sobre Neymar, eu vou abrir aqui a mensagem de uma das minhas fontes, porque eu perguntei, cara, e a renovação do Neymar, né? Porque o que eu tinha ouvido era que a devolutiva do contrato, que já estava rodando, né, as minutas do acordo, isso tudo estava previsto para essa segunda-feira. E até agora, nada, né? Tô achando estranho, por mais que se diga que o Neymar vai renovar, que eu ouça isso de todas as partes envolvidas, é um atraso, né? Virar o ano, quem sabe, sem a renovação, já que o contrato termina no dia 31 de dezembro, é estranho, né? E eu mandei uma informação que chegou via um colega, essa, uma das minhas fontes, e a informação era: Neymar freou a renovação. E aí eu perguntei ao Ney, a resposta foi: isso não procede, né, que ele não vai renovar. E aí eu falei: acha que anuncia antes da virada? E a resposta foi: não acho. Eu mandei: vixe, o que tá pegando? A resposta: nada, eles são assim, não resolvem as coisas com antecedência, e para nós também não muda muito. Aí eu falei: pô, não muda muito? Eu falei: nós sabemos que ele vai renovar. E eu perguntei: isso é o Neymar pai tentando valorizar, mostrar que o Santos não é a única opção? Ele falou: não acredito, né? Eles estão deixando para a última hora, deixando o Neymar curtir as férias. E aí eu pergunto para uma outra fonte: você acha que o Neymar vai estar na representação dia 2? E a resposta foi: pô, não sei, esperamos que sim. Então sim, existe a possibilidade do Neymar não estar na representação, dele virar esse ano sem o contrato renovado. O Santos vai tentar que isso saia antes, mas são duas fontes de alguma forma pessimistas sobre esse acordo, sobre a oficialização da renovação até a Copa do Mundo antes do Réveillon. Eu sigo ouvindo que está tudo certo, que não existe possibilidade de ele ir para outro clube, mas fica aqui a atualização para vocês. Também não tenho novidades em relação ao Gabigol até a gravação deste vídeo que eu estou fazendo às 19h26. Eu aproveitei para perguntar sobre Loyola, porque como o Vitão, zagueiro do Inter, está indo para o Flamengo, e o Flamengo está perdoando a dívida que se existia pelo Thiago Maia, que foi o que não fez o Thiago Maia vir, que fez o Thiago Maia não vir no meio do ano, né? O Flamengo apresentou pedidos altos de garantia, exigências grandes para o Santos, que não conseguiu terminar a operação, que estava praticamente concluída. Eu falei: pô, agora o Thiago Maia é só do Inter, né? O Inter está com problemas financeiros, o Santos quis. O Santos quer o Thiago Maia? Aproveitei para perguntar, né? Porque o Santos sempre quer esses ex-jogadores. E aí eu mandei: Thiago Maia seria uma alternativa ao Loyola? Agora que o Flamengo perdoou a dívida e não tem mais esse entrave? Não. Se não fechar o Loyola, provavelmente não virá ninguém. Aí eu falei: pô, mas vocês não diagnosticaram a necessidade desse meio-campista, né, de imposição física, camisa 8? Sim, mas eles têm poucas opções no mercado. O Vojvoda pediu expressamente o Loyola. Então o Santos continua tentando destravar essa negociação. O Santos chegou nos valores pedidos pelo Independiente, mas a Independiente pede valores líquidos, pede garantias bancárias. O Santos também acredita que vai virar o ano, porque aí o Santos vai poder apresentar novas garantias, vão chegar novos acordos, novos contratos, para que o Santos continue otimista por essa contratação. Sigo ouvindo que o Santos acha que vai fechar com o Loyola, Gabigol, que vai renovar com o Neymar, mas o tempo está passando e nem o Rony fechou, né? Que eu trouxe atualizações no vídeo do domingo. Então o Santos se apresenta fisicamente no dia 2, desde o dia 26 está rolando ali treinos virtuais, né? O Santos pedindo certos treinos, jogadores trabalhando em casa. Acho bem possível que no dia 2 ainda não tenhamos reforços, então fica essa atualização tanto do Neymar quanto do caso do Loyola. E também vou falar sobre o Andrei Quintino. Eu citei rapidamente essa renovação do contrato e o empréstimo à Confiança de Sergipe no finalzinho do meu Atualizações do Musset de domingo, e aí aqui eu confirmo para vocês essa apuração. Perguntei também para essas fontes, a resposta foi: infelizmente sim. Quando eu perguntei se o Andrei Quintino renovou, e eu falei: por quê? A resposta foi: reticências. Já vou falar mais sobre isso e outros assuntos, mas o Andrei Quintino tem
23 anos, estourou a idade do sub-20 já há algum tempo, passou por vários treinadores, nenhum quis utilizá-lo, ele ainda não estreou como profissional, o contrato terminaria no dia 31 de dezembro, era só deixá-lo ir. Mas o Santos ofereceu a renovação, quem trabalha com o André Quintino aceitou, e ele está sendo emprestado ao Confiança de Sergipe, aquele empréstimo até o final do contrato, né? Por que não oferece um contrato vitalício logo? O André Quintino teve 3 jogos pelo Ituano, 3 como reserva, nenhum gol, nenhuma assistência. 22 jogos pelo 15 de Piracicaba, 15 como titular, uma assistência e nenhum gol. 2 jogos pelo Juventus, ambos como reserva, nenhum gol, nenhuma assistência. Foi emprestado para o Inter de Limeira e nem jogou. Esses dados são do Ogol, que também trago aqui os registros do site sobre as partidas do André Quintino na base. São 26 jogos pelo Sub-17, de acordo com o Ogol, com 2 gols. 44 Sub-20, 1 gol. 8 pelo 23, com 3 gols. Nenhum treinador quis utilizá-lo de fato desde que estourou a idade, e aí são renovações consecutivas, sempre renovações curtas. E aqui fica a minha crítica à diretoria do Santos, tá? Eu sei, ninguém apontou a arma na cabeça do André Quintino e quem trabalha com ele para que ele renove, mas a proposta de renovação foi feita, uma proposta que não faz o menor sentido. Não existe nenhuma justificativa para você renovar com um jogador que está saindo. Ele não ganha o maior salário do elenco? Não, mas é um salário relevante, tá? O salário do André Quintino paga a Santos TV inteira, paga todas as sereinhas, é o salário dos principais executivos aí do mercado, né? Então paga executivo de marketing, executivo de comunicação somados, por exemplo. Então não faz sentido essa renovação. Faz sentido no aspecto que não é técnico, né? No aspecto de manter as pessoas próximas, né? De ter um capital político ali de alguma forma. Então fica aqui, mais uma vez, a minha crítica à gestão Marcelo Teixeira e a todos os envolvidos do departamento de futebol pela nova renovação do André Quintino, que não faz o menor sentido. Né? Existem aí argumentos de que o Santos estava segurando o Andrei, que não deixou ele ser emprestado ao Guarani, que não deixou ele ser emprestado ao Paysandu. Ok, o Santos pode querer, por outros interesses extra-campo, manter o André Quintino no clube, já que ele não é tão caro assim. Tá? Mas fazer essa proposta é muito zoado. E aceitar também é, tá? Mas esse é assunto para a sequência deste vídeo. Então fica aqui a informação sobre a nova renovação do André Quintino e a minha opinião de que ele deveria sair. Ele deveria se desvincular do Santos. Pela opinião de todos os treinadores que passaram nos últimos anos, me parece que o André Quintino não tem qualidade técnica para ser jogador profissional de um time tão gigante como o Santos. Mas ele pode ter qualidade para jogar uma Série B, uma Série C, como ele vai para o Confiança. Ele poderia se desvincular do Santos e fazer jogador, criar uma carreira autônoma, fazer algo semelhante ao que o Marcelo Fernandes fez, que estava sempre vinculado ao Santos. Foi, voltou, não deu certo lá no Guarani, foi para a Ponte Preta e conseguiu o primeiro título nacional da história da Ponte, vai dirigir uma equipe da Série B. Ele deveria ter uma carreira autônoma, tá? A pressão, pelo pai que ele tem, pela comoção das redes sociais, fez mal a esse jogador. E mais uma renovação é muito cômoda, porque o André Quintino não receberia o que o Santos paga no Confiança. O Confiança pagaria muito menos, tá? Então, o mercado, a realidade dele para 26 seria outra. Então, talvez seja mais confortável renovar com o Santos para ganhar um salário que ele não vai ganhar em outro local. Então, a minha opinião é de que ele deveria sair. Todo mundo fala que é um bom menino, que talvez não tenha qualidade para, como eu falei, ser profissional pelo Santos, mas ele pode ter qualidade para fazer carreira. Às vezes ele dá um passo para trás e volta para um clube grande, por que não? Né? A gente viu, por exemplo, o Matheus Moraes, que saiu do Santos em baixa, que o Santos não renovou depois que estourou a idade, fez uma boa Copa do Brasil pelo Maringá, né? Teve repercussão nacional, quase foi para clube grande, Corinthians foi sondar ele, a Atlético Paranaense acabou que ele não deu certo, mas esse tipo de movimentação que eu estou fazendo seria bom para a carreira do André Quintino, mas por interesses financeiros e políticos, ele acaba continuando no Santos. As informações estão dadas, tá? Das atualizações do Musset. Agradeço a quem assistiu até aqui e a partir de agora não há informação. Peço desculpa para minha audiência, peço licença de vocês para falar sobre o ataque que eu recebi do Rodolfo Gomes nesta segunda-feira e sobre outros ataques que eu recebo há muito tempo, em diversas formas, redes sociais, lives, quem me acompanha com mais frequência, principalmente quem é membro, quem é assinante, quem está em grupo de WhatsApp comigo, quem participa dessas minhas lives privadas, sabe o quanto eu me seguro, né? Eu acabei me exaltando
com o Vitor Hugo, né, o VH de Vitor Hugo, da QTV há algum tempo, eu vou falar dele. Com o Ademir Quintino eu tenho muitas diferenças, faz muito tempo que eu não falo sobre nada publicamente. Do Rodolfo Gomes idem, eu falei sim em lives privadas, isso acabou chegando de alguma forma, assim como o áudio que eu vou mostrar aqui nesse vídeo que acabou vazando, que são contextos ali de menos gente para 50, 100 pessoas, que acabam me expondo um pouco mais também, isso é uma reflexão para mim de não fazer tanto, mas para as minhas redes abertas, né, aqui no meu canal, no meu Instagram, no meu Twitter, eu me podo, eu me seguro muito, é muito difícil, mas eu me seguro. Dessa vez, eles conseguiram, né, principalmente o Rodolfo Gomes, vocês conseguiram a minha atenção, parabéns. Eu terminei atualizações do Musset de domingo citando o caso do André Quintino, né, que é algo que vocês perguntavam muito naquele momento, eu não tinha terminado a apuração, dei crédito ali ao De Olho no Peixe, que publicou inicialmente, e eu citei agenda positiva, né? Sou eu que faço agenda positiva? Dei um sorriso e terminei o vídeo. Esse recado foi ao Vitor Hugo, ao VH de Vitor Hugo, da AQTV, que foi ele quem começou com isso, nos acusando, eu e outros jornalistas, de sermos a agenda positiva do presidente Marcelo Teixeira, que, para quem não conhece, agenda positiva é um termo no jornalismo utilizado para as notícias boas, né? As notícias que são favoráveis a determinado órgão público, dirigente, governante, que seja. Então, é como se a gente estivesse sendo obrigado a publicar determinados assuntos, que é uma acusação muito séria, né? Que o Vitor Hugo ele faz sem conhecimento de causa, afinal, ele não é jornalista, né? Ou se ele tem algum curso de comunicação, parabéns, você rasgou em muitos pedaços. Então ele faz essa acusação séria a nós, que é algo que eu fico me podando, me segurando, não vou falar, ele não precisa, ele é frustrado, mas isso ganhou repercussão nos últimos tempos. E eu falei isso porque é uma delícia, juro, é uma delícia ver o Vitor Hugo de rabinho preso enquanto André Quintino renova outra vez o contrato. O Vitor Hugo ele é parceiro, dupla, sócio, não sei, do Ademir Quintino na QTV, né? Eu apelidei carinhosamente de Louro José, porque o Ademir Quintino é a estrela, é o protagonista, né? E fica ali o Vitor Hugo de Louro José, apesar de Louro José ser muito bom, pelo menos as versões anteriores. Fica ali de Robert, né? Fazendo a parte chata do canal, sabe? Tipo, vai lá, conversa com o membro, fala no grupo, abre a live. O Ademir Quintino, que tem uma trajetória profissional relevante, faz o que ele entende que tem que fazer e fica ali o Vitor Hugo fazendo a parte chata, porque é o que lhe restou. Né? Então ele criou essa parada de agenda positiva e é muito foda, muito bom ver o rabinho preso dele. Porque o Vitor Hugo, ele faz muitas críticas, né? Com razão ou não. E ele não pode criticar a renovação do Ademir Quintino. Ele não pode abrir uma live lá do Ademir Quintino e falar: porra, Ademir, ridícula a renovação do teu filho. Tá de sacanagem o Santos. Esse clube é uma bosta. Qual o recado que a instituição passa ao renovar com o André? Ele não pode. É muito bom ver ele de rabinho preso. A agenda positiva sou eu que faço, né? Eu e meus colegas que fazemos. Mas você pode ser parceiro do Ademir Quintino enquanto o clube renova sem justificativa com o André. É uma delícia. Foi para ele o recado da agenda positiva. Foi para ele. Vou falar do Vitor Hugo, vou falar do Ademir Quintino, mas para continuar. Hoje de manhã eu estava de boa, apareceu, né, na minha For You do YouTube, no meu algoritmo, na tela inicial, apareceu o Rodolfo Gomes fazendo um vídeo sobre a renovação do Andrei, Máscaras Caem. Eu falei, caralho, Rodolfo Gomes vai falar a verdade sobre o Ademir Quintino? Vai expor o amigo Ademir, o mais amigo ainda, Vitor Hugo, porque o Rodolfo Gomes falou que o Vitor Hugo é amigo pessoal dele. E dividir questões pessoais, né? O Rodolfo que odeia corporativismo, mas faz quando convém. Eu falei, caralho, o Rodolfo vai falar a verdade, né? Porque o Rodolfo também é outro que habla, né? Eu sou o Rodolfo Gomes. Vai falar o que ele pensa sobre a renovação. Foram 5 minutos falando da renovação, passando pano e outros 10 para falar de mim e da minha esposa. Não me surpreende, mas é de uma falta de caráter, cara. É uma hipocrisia, é um nojo. Um nojo. Rodolfo Gomes, ele pega um pelinho para fazer um alarde, né? Quem lembra? A bomba que vai mudar a vida do Santos. As thumbs que ele faz, o escândalo, o escárnio. Ai, como eu sou paladino da justiça. Com o André Quintino e o Ademir Quintino, ele ficou pianinho. Comparou com o caso do Bilal, que sim, ganha muito mais.
mas não deixa de ser um escândalo a renovação do André Quintino. Não mexe no preço do dólar, disse o Rodolfo Gomes. Mexe. Mexe porque faz com que outros jogadores queiram ganhar o que o André ganha. Que jogadores que estão em baixa, que estão para terminar o contrato, estão saindo enquanto o André continua. Porra, muda o preço do dólar, porque tem um monte de gente desvalorizada no clube. Muda o preço do dólar porque está faltando equipamento, porque está faltando material, porque está faltando estrutura. E o Santos está pagando um bom valor mensal para o André Quintino. Muda sim o preço do dólar. Mas sabe por que ele disse que não muda? Porque ele está falando com o amigo dele. Porque quando sou eu, tenho um vídeo como se eu fosse um criminoso. E não estou defendendo aqui o Ricardinho Martins, tenho minhas diferenças e vocês sabem. Teve vídeo para o Ricardinho Martins, porque o Rodolfo Gomes ele se coloca numa posição de quem pode apontar o dedo. O Rodolfo Gomes, para mim, ele é sinônimo de caga-regra. Sabe essa expressão caga-regra? Quando eu ouço, eu penso no Rodolfo Gomes. Porque assim, é do jogo opinar. Eu opino aqui no canal. Eu aviso que eu vou opinar, porque geralmente eu estou informando. É normal opinar. O Rodolfo Gomes não apenas opina, ele opina sobre a opinião do outro, de um jeito como se ele fosse o pica. Ele se acha muito bom. Muito bom. Eu tive a honra de dividir programas com grandes jornalistas, que eu também posso discordar de várias coisas neste momento ou em outros, mas jornalistas, comunicadores que têm vivências infinitamente superiores às minhas e muito superiores às do Rodolfo. Juca, Trajano, Casagrande, PVC, Tirone, Analdo, Mauro, Vitor Birner, Massini, Aloysio Oliveira, Domitila Becker, muita gente, muita gente. Nenhum demonstrou 10% da arrogância do Rodolfo Gomes. Nenhum. Só que assim, o Rodolfo ele poderia, dentro da linha editorial que ele tem, contestar e eu ter sorrido e falado da agenda positiva, no caso do Andrei. Mas o que ele fez não dá para fazer. Eu até fiz algumas anotações, né? Ele fez acusações à minha honra, né? Ao meu caráter, à minha credibilidade. E eu acho que eu não preciso provar nada para ninguém, mas eu preciso me defender. Eu tenho que me defender nesse momento. E vai ser a primeira e a última vez que eu vou falar de Rodolfo Gomes, Ademir Quintino e VH de Vitor Hugo aqui neste canal, tá? Se o negócio escalar muito, é medida judicial, se for o caso. De resto, é seguir a minha vida aqui fazendo o que eu sei fazer. Porque eu sei fazer o que eu faço, tá? Eu sei fazer jornalismo. Eu sei pra caralho. E se eu parar de fazer, o canal do Rodolfo morre. Morre. Vamos lá, vocês que talvez tenham um pouquinho mais de tempo, que estejam curiosos, peguem os vídeos recentes do Rodolfo. Quantos ele me cita? Quantos tem informação minha? Porque ele não tem informação. Ele não tem. Ele caga a regra. Ele não produz o próprio conteúdo. Ele caga a regra. Ele usa o ódio de vocês, a frustração de vocês, um torcedor machucado, pra ganhar. Pra ganhar dinheiro. É isso que ele faz. Tem um amigo meu, que eu brinco que ele é um labrador. Ele é muito da hora. Um cara bom, genuinamente bom, bonzinho de tudo. Chega a ser ingênuo. Que ele assiste o Rodolfo Gomes quando ele tá com raiva do Santos. Entenderam? Nossa, eu tô puto com o Santos. Deixa eu ver o Rodolfo Gomes. É isso que ele atrai. Esse tipo de público, esse tipo de conteúdo é a única coisa que sabe fazer. Ele fala bem, tá? Comunicação bem, se expressa bem, usa palavras boas, sabe? Escárnio, absurdo, inacreditável. Ele sabe fazer. Sabe fazer isso aqui. Essa parte ele sabe. Porque vamos lá, de informação de Rodolfo Gomes, jornalista pica, né? Porque ele se sente capaz de me julgar, de julgar todo mundo, né? De fazer vídeos respostas pra Deus e o mundo, ele julga. Ele é foda pra caralho, Rodolfo Gomes. Porra do caralho. Aliás, meu fã, tá? Era meu fã. Até eu entrar no YouTube e mexer nele, né? Porque o canal do Rodolfo disparou, o meu tá lá, tem mais views, tem mais inscritos, tem mais membros. Eu mexi, né? Porque ele pegava minhas informações e fazia vídeo. Agora o vídeo tá aqui, a informação tá aqui. E mesmo assim ele repercute. Porque não tem o que fazer. Ele não consegue produzir conteúdo próprio. Né? Mas o Rodolfo Gomes, o pica, ele teve algumas informações nesse ano, né? A maior delas foi o furo do contrato do Neymar, que ele fez um alarde, mas tudo bem, baita furo, parabéns. Primeiro veículo a publicar sobre os 21 milhões de reais que o Neymar ganhou no primeiro semestre do ano. De fato, uma grande notícia, tá? De verdade, um dos maiores furos do ano. Tá, chegou na mão dele o contrato. E devia ser uma batata quente. Eu consigo imaginar, meu Deus, o que eu faço com isso? Meu Deus, eu tenho que fazer jornalismo agora?
Eu não posso gritar? Eu tenho que apurar? Eu tenho que ter fonte? Eu tenho que ouvir o outro lado? Como é que faz isso? Deixa eu acionar um coleguinha. E acionou o UOL e publicou junto com o UOL a informação. Ele não é o Rodolfo Gomes? O foda Rodolfo Gomes? Pica? Por que não publicou sozinho no canal dele? Ele se sente à vontade para publicar que o Neymar toma uísque com energético, que fuma narguile, que não ia mais jogar no ano, para atacar minha honra, para atacar a honra da minha esposa, para atacar outros colegas semanalmente, mas não se sentiu pronto para publicar uma informação que era verdade, estava com o contato na mão. Por que ele não publicou? Porque ele não sabe fazer. Porque Rodolfo Gomes não sabe fazer jornalismo. Rodolfo Gomes, é comunicação@santosfc.com.br. Se você não tem fonte, manda lá. Preciso de uma nota oficial, pois estou com contato no Neymar e recebe 21 milhões de reais por mês. O Santos responde, não vamos comentar. E você faz o vídeo. Recebi o contrato. Era isso. O Rodolfo Gomes sabe tanto de jornalismo que ele responsabilizou a fonte dele pelo erro. Ó, não fui eu que falei, foi minha fonte. Caralho, isso não existe. A fonte só existe a partir do momento que você acredita nela e publica. Não faz sentido, ele não sabe fazer jornalismo. Então publicou sim o contrato do Neymar. Parabéns, Rodolfo Gomes. Baita informação. Achou que ia chocar o mundo. Não chocou. Porque justamente você não tem credibilidade. Que é o que você conquista, você não grita, tá? Você conquista. Credibilidade você conquista dia após dia. Isso eu tenho pra caralho. Pra caralho. Eu só acredito no Lucas Mussetti, não é um meme. É de verdade. A galera acredita e espera eu falar. É muito trampo. Muita olheira, muita noite mal dormida. Jornalismo pra caralho. Você não sabe fazer. Você deu o furo do Neymar. Porra, parabéns pra você. De verdade, baita notícia. Precisou do UOL, mas parabéns, tá? Depois, você falou que o Neymar não jogava mais até o final do ano. Errou. Certo? Você falou que o Neymar bebe uísque com energético, que não dorme, que fuma narguile, que atrasa o treino. Isso tudo, todos os setoristas minimamente competentes já tinham ouvido. Sabe qual que é a diferença entre nós e você? Não é coragem, é jornalismo. Porque nós temos jurídico, nós temos veículos por trás, nós temos responsabilidade, nós temos vivência. Você não tem. Você ouviu e publicou sem prova. Sabe o que é prova? Documento, apuração? Você não sabe, cara. Você não sabe, você não faz a menor ideia do que é jornalismo. Porque sabe qual que é o teu trampo? Cagar regra, gritar, cagar regra, fazer thumbnail polêmica, cagar regra. Seu canal deveria se chamar O Caga Regra. Tá? Eu deveria falar de muitos outros aspectos pessoais aqui, mas eu não vou te descredibilizar no aspecto pessoal. Eu vou falar do teu lado profissional, que é ruim, é fraco, você não sabe o que faz. Você quis me atacar utilizando provas, fatos, que não mudam em nada a minha credibilidade, cara. O que eu tenho de pior na vida? O que é tão grave assim? Eu ter ido no show do Henrique e Juliano? Eu ter organizado, supostamente, um futebol da imprensa? Eu ter uma caixa do Neymar Pai aqui atrás? Quem é do Neymar Pai é do Pelé, por isso que eu achei bonito deixar no cenário. É isso que eu tenho. Caralho, o Lucas... Nossa, o Lucas é um crime. Nossa, o Lucas é um bandido. Nossa. É isso que você tinha pra mim? E aí você fala de um tal áudio, né? Eu vou rodar o áudio aqui e depois eu explico pra vocês. Porque... é foda, é muito louco isso. É um negócio que... Porque do jeito que ele falou, que eu tenho um áudio, se você quiser eu te refuto. Parece que no áudio eu admito que eu recebi propina, né? Vamos lá, eu vou soltar o áudio, espero que vocês consigam ouvir e depois eu falo um pouco mais sobre isso, tá? E sábado ocorrerá um clássico entre imprensa e diretoria do Santos. Mantenham isso entre nós, porque não está totalmente confirmado. Me pediram para organizar a lista de quem vai. Eu acho que eu vou ser o capitão, tá? Mas enfim, eu sou de grupo, jogador de grupo. E aí eu tô chamando os moleques, porque a ideia principal do Santos era fazer uma confraternização de final de ano. Pra tu ver como são, né? Eu postei no meu story que não tem, não sei o que lá, não sei o que lá. O Marcelo Teixeira chamou os caras e falou, porra, tem que fazer. Bizarro, bizarro. É só se organizar, não precisa que eu poste alguma coisa, mas enfim. A ideia era fazer uma confraternização de final de ano e convidar todo mundo que tá no grupo de setoristas, né? Que o Santos manda as informações oficiais. Só que, cara, são 200 pessoas. Aí eu falei, não.
Não é assim que funciona. Tem um monte de gente lá que não cobre o Santos, que não tá em jogo, que não tá entendendo, que não desce a serra nem fudendo. As caras vão vir comer comida de graça e jogar bola com nós. Então a gente tá organizando. A ideia era que fosse na Vila, mas o Santos tá trocando o gramado. Infelizmente não realizarei esse sonho. Então o jogo deve ser no campo da base do CT Pelé, o campo novo sintético. Então eu tô organizando aqui a galera pra divulgar a lista de relacionados. Alguns a gente tá chamando só pro churrasco, outros a gente tá chamando pra jogar. Mas a dupla de zaga está formada. Eu e Noronha, não tem jeito. La Roca no gol. Já acionamos o Falino para ser nosso lateral direito. Edu Jardim, nosso segundo volante. Wagner Frederico, centroavante. Então teremos esse fute. Depois eu vou contar muitos bastidores pra vocês. Se alguém perdeu a linha, tretinha, alguma chegada mais forte, moleque, vai ser bom demais. Então, guardem pra nós, por favor, né? Porque vocês sabem como é que é o ciúme aí. Ai, porra, não me chamou. Eu até tô chamando uma galera que eu não queria, inclusive, né? Mas enfim, ossos do ofício. Vai ser da hora. Bom, esse é o áudio, espero que vocês tenham conseguido ouvir minimamente. Agora eu vou explicar. Esse é o tal áudio do Rodolfo Gomes, tá? O Rodolfo Gomes se procurou, porque ele queria fazer um vídeo sobre isso, porque esse áudio era para membros ouro. No meu WhatsApp, acabou vazando, isso também é uma demanda judicial. Isso chegou em grupo de conselheiros, grupo de outros repórteres se sentiram ofendidos. Esse áudio está sem contexto, né? Foram mais de um áudio, eu vou explicar aqui por quê. Então o Rodolfo me chamou para falar, pô, quero fazer um vídeo sobre isso, o que você explica? Eu fui, expliquei sem saber qual era o áudio que estava vazando. Depois ele foi, mandou esse áudio e falou, você foi absolutamente contraditório, enfim. Não tinha publicado e falou sobre o caso agora e disse que poderia mostrar esse áudio porque eu mando no Santos, né? Porque eu tenho relação com a presidência, eu mando no Santos. O que aconteceu? Eu já expliquei aqui no Story de Setorista, mas eu vou reforçar. O Marcelo Teixeira chamou o Wagner Frederico para um futebol da imprensa, que é super tradicional, que ocorria todos os anos até a Covid e que deixou de existir no Santos. Como o Marcelo Teixeira jogava na época que o Wagner Frederico cobria, eu não cobria o Marcelo, né? O presidente Marcelo Teixeira eu não cobri. O Wagner sim. Então o Marcelo chamou o Wagner e falou, mano, vamos fazer um fute final de ano? Né? Bora. Eu fui acionado pelo Wagner, o Noronha também, porque a gente joga bola. Eu joguei bola com o Wagner de quarta, o Wagner sabe que a gente tá mais próximo da molecada, ele falou, vamos agitar um fute, vamos fazer um time. Eu, Noronha, do Jardim, a gente se empolgou, chamamos a galera que a gente sabe que joga pra um fute, ponto. A gente achou que era na Vila, não era na Vila. A gente achou que era só um fute e virou um churrasco. A gente achou que era um churrasco pra quem jogava bola e era uma confraternização de final de ano. Esse áudio tem a ver com os jogadores que estavam sendo chamados para um futebol, porque a gente queria ganhar, óbvio. Tipo, porra, a gente é jornalista, mas somos jogadores frustrados. Jogar no CT ou na Vila contra a diretoria é um bagulho que nos anima, é um contra. Porra, pode valer uma coca que é da hora. E minha frustração era, caralho, eu vou ter que chamar gente que eu não queria pro fute. Porque depois que a gente soube do churrasco, seria futebol mais churrasco para quem joga. Não era uma confraternização, certo? Quando eu falo, pô, eles queriam mandar no grupo, o que o Santos pensou inicialmente, quem estava envolvido na participação? Mandar no grupo de setoristas, que 200 pessoas falando, vai ter um fute. Eu falei, como é que a gente faz um time? Se tiver 100 e poucas pessoas, como é que a gente joga uma hora com 100 e poucas pessoas? A gente vai tomar um pau se todo mundo entrar. Porque eles vão fazer uma panela. E de fato fizeram. Quem viu a história de setorista sabe. Era essa a minha reclamação. Nunca que eu ia organizar uma confraternização de final de ano. Quando eu falei, tô ajudando, porque quando foi montar o time, falou, puta, fulano joga, ciclano joga. Eu falei, puta, sério que joga? Não queria chamar esse cara porque eu sei que ele não joga, porque eu já vi, a gente queria fazer um time com poucos reservas que jogasse para ganhar do Marcelo Teixeira. Era isso, ponto. Nunca que eu ia organizar uma confraternização de final de ano. Inclusive, quando eu cheguei lá, tinha muita gente que eu nunca tinha visto, gente que inclusive que eu fiz amizade. Um abraço pro Joezinho, pro Pablete, pro Tiaguinho, produtores de conteúdo, influenciadores que eu conheci lá. Foi uma resenha super da hora, porque a gente se gosta. Eu tenho muito orgulho de ser querido pela enorme maioria das pessoas que acompanham o Santos. Pessoas que chegaram depois de mim e que eu estendi a mão, que eu ofereci contato, que eu chamei para tomar um café, falei, vai por aqui, vai por ali, não confia nessa pessoa. Eu recebi vários felizes aniversários de gente falando, cara, você é minha referência, muito obrigado por tudo que você fez para mim. Eu tenho muito orgulho disso. E esse churrasco foi mais um local para provar isso. Eu não organizei a confraternização, eu estava organizando o futebol junto com o Noronha Wagner. É sobre esse áudio que está sem contexto. Esse é o áudio que o Rodolfo Gomes tem. Então, para me atacar, e não atacar a renovação do André Quintino, do amigo dele, ele diz sobre esse áudio, que está explicado, ele diz que eu fui chamado pelo Santos para o show do Henrique Juliano. Na verdade, ele não diz, ele pergunta se eu fui, né? Porque ele tem medo de processo. Então, ele pergunta se eu fui. Eu não fui chamado pelo Santos. Minha pulseirinha era de staff do Henrique Juliano.
Organização do evento, se eu não me engano, é Litoral Eventos? Desculpa se eu estiver errado. Chamou o Santos, o que é super natural, e falou, pô, quem da imprensa, influenciador, né, tem bastante seguidor, que pode ser chamado e tal. O Santos repassou o convite para muitas pessoas, a imprensa toda tava lá, quem quis. E eu fui. É isso. É isso que tem de... Se eu tivesse sido chamado pelo Marcelo Teixeira na minha casa, já não seria motivo para tudo isso do Rodolfo. Mas não foi, um convite natural que ocorre o tempo todo. O áudio do futebol é isso aqui, a caixinha do Neymar é isso aqui. Mas para me atacar, porque ele não sabe como, ele atacou minha esposa. A minha família. Disse que na minha casa entra dinheiro do Neymar. Só prova quem ele é. Vocês podem discordar da Gabi fazer publicidade para Play by Ney, que é o suco do Neymar, como o Rodolfo chama. Vocês podem achar que não vale, tá? Mas eu nunca usaria nada da esposa, mãe, irmã do Rodolfo Gomes para atacá-lo. Nunca. Mesmo que ela fosse figura pública, porque eu tenho caráter. Quem tem que se defender, se é o caso de se defender, é a Gabi, que é uma influenciadora, muito mais produtora de conteúdo em termos de internet do que eu, muito mais digital há anos. Ela fez uma campanha para Play by Ney, estava escrito expressamente que não tinha nenhuma indicação de não poder falar mal. Quem acompanha a live do trio sabe que ela fala mal quando tem que falar antes, durante e depois da gestão, do Neymar e de tudo mais. Assim como eu faço aqui. A gente não se vende. Se você, Rodolfo ou qualquer outro, achar R$1 que eu recebi do Santos ou de qualquer outro CPF, CNPJ do dirigente, me prova que eu fecho esse canal, cara. Eu vou fazer outra coisa, eu vou vender lanche de pneu. Meu pneu é muito bom, eu vendo lanche aqui no condomínio. Você não vai achar, minha carreira é limpa, digna. Digna. O Ademir Quintino, ele foi funcionário do Santos enquanto repórter. Funcionário do Santos CLT enquanto repórter na gestão Modesto. Ele foi candidato a vice-presidente. Ele apoiou o Marcelo Teixeira. Ele foi funcionário da TV Santa Cecília. Ele disse que sairia da crônica quando o Andrei subisse profissional. Se existe o conflito de interesse, tem que falar do Ademir, cara. Não de mim. Não de mim. Tá? Enfim, eu só vou contar um exemplo aqui antes de falar do restante que eu tenho para falar. Eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu fui processado por um dos apoiadores, pessoas muito próximas do Marcelo Teixeira, que já fez parte da direção, no ano passado, porque eu chamei ele de Aspone, que na significado anterior era assessor de porra nenhuma, depois foi dicionarizado e virou cargo não informal. Era um processo grande, de um valor alto, eu e o UOL nos defendemos, e a gente ganhou esse processo. Vocês não me viram, em momento algum, fazer 1 segundo de vídeo aqui. Imagine se fosse o Rodolfo. Era vencemos, que se fodam, ganhar dinheiro em cima da frustração, da dor, da raiva, da treta. Gente da gestão me chamou para falar, quer que eu converse com ele para tirar o processo? Eu falei, não, claro que não, a gente vai até o fim. Eu não sou agenda positiva, eu não sou vendido longe disso. Eu não tenho rabo preso com ninguém, esses caras têm. O Vitor Hugo tem, no caso do Andrei, o Rodolfo Gomes com o amiguinho tem, eu não tenho. Eu não tenho. Eu falo o que eu bem entender. Só que existe uma diferença, porque eu sou justo. Eu sou cordial. Eu tenho que ter relações, porque eu apuro. Rodolfo Gomes, você não sabe apurar. Mas pergunta para qualquer repórter investigativo, qualquer repórter bom, você não dialoga com os dirigentes, os envolvidos, os políticos. Você faz uma denúncia de um deputado, de um vereador, de um governador, de um presidente, e você não se relaciona com ele ou com as pessoas próximas? Eu tenho que ter essa relação profissional. Com limites, ele sabendo que eu vou criticar quando tem que criticar, mas eu vou dar bom dia, eu vou elogiar, eu posso dar feliz ano novo. Posso elogiar quando acerta, posso criticar quando erra, porque isso é jornalismo, isso é relação, isso é ser setorista bom. Mas você não sabe o que é, porque sentado da sua cadeira, no ar-condicionado, é muito fácil achar que sabe o que faz, e você não sabe, você se considera ombudsman, e você não é ninguém. Ninguém, tá? E aqui eu citei o Ademir Quintino, né, sobre conflitos de interesse, que foram coisas que me decepcionaram ao longo do tempo. Eu evito falar do Ademir, porque ele é um cara que eu era muito fã. Muito fã. Eu respeito a trajetória profissional dele, apesar dos pesares, tá? Mas eu era muito fã. Um dos melhores momentos do meu dia era quando o Ademir Quintino me respondia no Twitter. Eu dava RT, quando eu era moleque. Eu queria fazer o que o Ademir Quintino fazia, eu só me informava pelo Ademir. Eu defendia o Ademir para todo mundo, mas quando eu virei setorista, o Ademir não estava no dia a dia. Eu comecei a entender as coisas, entender que era outro momento, que ele fazia um jornalismo diferente do meu.
A gente se bicou, a gente teve nossas diferenças, né? Ele tá ao lado de uma pessoa que me ataca frequentemente, que é o Vitor Hugo, mas ele é um cara que eu respeito profissionalmente. Que outro dia, por exemplo, eu dei crédito quando ele falou da proposta de 1,5 milhão pro Gabigol, porque ele sabe informar, porque ele é repórter. Porque é um limite difícil. Eu acho que o Ademir Quintino seria excelente que o Andrei saísse do Santos, que perdesse esse vínculo, que ele pudesse fazer o que ele sabe fazer, ser comentarista ou repórter, que seja, porque ele sabe, ele é um bom comunicador, ele é engraçado, ele tem informação, ele se perdeu um pouco ao longo do caminho, na minha visão, na minha humilde visão, Rodolfo. Mas eu respeito a trajetória profissional dele, porque ele sabe fazer a parada. Então eu sempre evitei falar do Ademir. Sempre, por mais que a gente tenha as nossas diferenças. Já falei muito, já errei muito lá atrás, já fui muito moleque. Mas, pô, qual foi a última vez, primeira vez que eu cito o Ademir aqui, nesse canal, a não ser para dar crédito? Tá, então eu citei os problemas aqui que eu acho que são muito mais claros do que no show do Henrique e Juliano, para provar a hipocrisia do Rodolfo e, consequentemente, a hipocrisia do Vitor Hugo. Eu vou ler o comentário do Vitor Hugo no post no vídeo do Rodolfo, tá? Rodolfo, você como meu parceiro sabe o que penso dessa gente. O tempo vai mostrar e está mostrando. Sou contra essa renovação, que não está assinada e vazou para a turma da agenda positiva, com o intuito de atacar o Ademir. Essa renovação sairia no bid. Tá, mas tudo bem. Deveriam cobrar o Marcelo Teixeira e questionar o motivo de terem prorrogado antes o contrato, negarem empréstimos e não escreverem o Andrei. O que isso significa? Esse é o X da questão. Não é o X da questão, a questão é renovar sem que o cara jogue. Ninguém obrigou o André a renovar, o contrato estava acabando. Que papo é esse? Que retórica é essa? Não tem justificativa. Aí ele continua. O Fala Fino tem inveja, porque ele ataca pessoalmente. Ele ataca na parte física, ele ataca mulheres. Atacou a Gabi, atacou a Anitta Efraim. Ele ataca, porque ele é frustrado. Frustrado, porque eu não falo que eu sou analista, tá? Eu não faço scout aqui, porque eu não sei. Mas eu sei fazer jornalismo. Você, Vitor Hugo, faz produção de conteúdo, jornalismo, porque você não é bom scout. Porque você ficou para trás, né? O Fala Fino tem inveja. Fazia vídeos em lives fechadas atacando ele e eu. Ele, Quintino, eu já falei sobre isso aqui. Sendo que até então nunca tinha citado o nome do Lambisaco, que almoçava e recebia instruções do Maradei. Maradei, ex-assessor do Santos, que o Rodolfo Gomes, o Pica, né, ele fez um vídeo, foi uma das vezes que eu me segurei, para falar que ele apurou que minha fonte é o Maradei. Por isso que o Maradei saiu. Ele é tão pica que ele apura a minha fonte, mas não apura coisa pro canal dele, porra. Apura conteúdo pra tu, se tu é o foda, caralho. O Maradei saiu, eu tô publicando tudo. Sigo fazendo a mesma coisa de sempre. Esse almoço do Vitor Hugo com o Maradei foi com o Maradei e o Davi Morgado, que tava prestando um serviço pro Santos, que era de Brasília, que veio pra cá e me chamou pra almoçar. O Maradei tava lá, a gente almoçou no Tertúlia. Eu quero esconder alguma coisa almoçando no Tertúlia, porra. Deixa eu almoçar na minha casa, caralho. Tertúlia, todo mundo conhece, da Ponta da Praia em Santos. Essa acusação que ele tem, instruções do Maradei. Ele finge que o filho do Teixeira, o Beisolinha, atacando de novo, que é o Marcelinho Teixeira, não existe. Por que será que não tem nenhuma crítica a essa situação bizarra? Já critiquei 1000 vezes. Falei que o Marcelinho esteve envolvido em contratações, que ele foi ao Fazan contratar o Alexandre Matos, que ele estava na reunião com o Sampaoli, que ele estava na reunião com o Voivoda. Que isso não existe, já falei isso 1000 vezes aqui. Ele termina, já fiz parte deste jogo em 2013, quando fui o primeiro analista da história do clube. Não era assim que funcionava, mas a turma que ganha benefícios segue em frente de mão dadas com o poder. Ele foi analista em 2013 e não foi competente para continuar no clube, para estar em clube grande, para ter uma plataforma grande, para ser relevante no próprio setor. É isso que o frustra, é isso que o deixa puto, é isso que faz com que ele ataque os outros. É isso que faz que ele puxe o saco do Ademir, porque sem o Ademir, imagine um canal do Vitor Hugo. Vocês veriam a live do Vitor Hugo sem o Ademir? Mas para o Ademir é cômodo ter o Vitor Hugo ali. Ele não é competente na área dele, eu sou. Só que eu não cago regras sobre scout, ele caga regras sobre jornalismo, sem saber. E é por isso que dói. Dói nele não ser competente. Dói no Rodolfo Gomes não ser competente. O podcast dele é bom, tá? Bom podcast. Sabe fazer, sabe conversar, bom comunicador. Não sabe fazer jornalismo. É frustrante. Vocês acham que o Rodolfo é feliz? Tem prazer? Tem orgulho do próprio conteúdo? Ele não tem. Eu peço até desculpa de alguma forma ao Ademir Quintino por envolvê-lo nessa situação, porque de fato ele evita ataques assim como eu evito, porque eu o respeito
pela trajetória, porque eu já fui fã dele e acabei citando questões da carreira do Ademir por conta do Rodolfo e do Vitor Hugo, para falar de rabo preso, de hipocrisia, de corporativismo. Os ataques são as pessoas que não puxam saco. Se é amiguinho, você segura. Não é? Imaginem se o Andrei Quintino se chamasse Andrei Teixeira, Andrei Bozella, Andrei Alves. Imaginem se ele fosse parte da família, Andrei Bonavides, e renovasse sem jogar. O vídeo que o Rodolfo Gomes faria. Vocês acham de verdade que ele diria que 60 mil reais é um valor irrelevante? Que não muda o preço do dólar? Se o Andrei tivesse outro sobrenome? Se fosse Andrei Musetti, filho do Lucas Musetti, Andrei Brino, Andrei Sormani, apesar que o Sormani ele gosta, são tratamentos diferentes, né? Com quem puxa o saco, com quem vai no podcast, com quem ajuda, com quem converge. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Acabei me alongando muito neste vídeo, mais do que eu gostaria. Peço desculpa novamente à minha audiência, porque não é o vídeo normal, natural. Não gosto de fazer isso. Eu evito tretas, evito problemas. Vocês conhecem a minha trajetória e sabem bem disso. Já tive momentos de maturidade que são naturais ao longo do tempo, mas com o passar dos anos, se você abre minhas redes sociais, é basicamente informação, opinião, informação, não tem treta, não tem indireta, não tem nada. Mas nesse caso do Andrei Quintino não tinha como não dizer. Dei o recado ao Vitor Hugo no meu vídeo de ontem. O Vitor Hugo continuou falando um monte de merda, como ele sempre fala. Hoje o Rodolfo Gomes tomou as dores e mostrou a hipocrisia, a covardia de atacar minha esposa, de fazer acusações injustas. Tudo isso que eu falei aqui é muito mais grave do que o papelzinho ali, o show do Henrique e Juliano, a organização de um futebol. Mas são dois pesos, duas medidas. Pau que bate em Chico, não bate em Francisco, não foi o que o Rodolfo Gomes disse? Enfim, ele não sabe o que faz direito, respeito a audiência dele, que às vezes, muitas vezes também é a minha, mas é o tipo de coisa que não tem nada a ver comigo, então queria me posicionar de alguma forma. Pela primeira e última vez, não vai ter novos vídeos, novos ataques, réplicas e tréplicas, porque eu não preciso desse conteúdo. Vitor Hugo precisa causar para aparecer. Rodolfo Gomes precisa causar para aparecer. Eu não preciso, eu faço jornalismo. Eu poderia ignorar, que eu continuaria com a minha audiência, com a minha monetização do jeito que é. Mas eu quis me posicionar porque atacou a minha honra, atacou a minha família, não dá para ficar quieto sempre. Mas vai ser a primeira e a última vez. Prometo para vocês, qualquer nova movimentação apenas na justiça, se for o caso, mas também não quero problemas. Falem o que quiser, porque eu acho que meu trabalho diz muito por si só, porque eu sou bom no que eu faço e eu não cago regra, tá? Eu peço o cuidado de vocês nas apurações, nas informações que vocês acreditam. Eu não falei sobre Vinícius Nicoletti, que nem o Rodolfo Gomes insinuou. Eu falei sobre 5 anos de contrato, sobre 1,5 milhão de salário, que foram informações verídicas que saíram nos últimos dias de quem não tem cuidado com a informação. Porque eu tenho muito. E eu peço para que vocês tenham. Eu dou crédito, algo raríssimo. Dei pro próprio Ademir Quintino, o crédito lá ele. Dei crédito pro Diário no Peixe, pro GE. Eu sempre faço isso, eu sou justo, eu sou ético. Mas isso dói. E eu ter entrado no YouTube incomodou muita gente. Mas eu continuarei aqui, com o meu canal crescendo, com um público bom. Quem não gostar, quem tiver ofendido, quem concordar com o Rodolfo, quem concordar com o Vitor Hugo, vai lá, tem um monte de conteúdo da hora pra caramba deles. Com os meus, eu continuo aqui. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Até a próxima, com certeza mais curto e sem essas polêmicas. Valeu!